Esse gato tá mais alegre que meus amigáveis colegas de escola. Certeza que ele tem sindicato. Olha ali com o crachá. Quero ver se ele me respeita. Vem, seu, ioiô. Kozu. Para, os gatos são raivosos. Eu vi um vídeo e eles ficam raivosos e depois eles atacam. Se ele atacar, eu convoco o poder ancestral de, sei lá, do mestre de pipoca. Só se for mestre da calvície depois de comer. Isso não é uma praça, é um campo de batalha. Olhem lá, o gato está encarando Kozu. Se ele vier, eu fujo. Corre, negado!